Sejam muito bem-vindos, queridos, a mais esse encontro. Nós estamos gravando porque não conseguimos fazer a transmissão aí, pois o Google mudou tudo aí no YouTube, depois veremos como faremos essa transmissão. Mas hoje gostaria de tratar com você a mensagem que há um mês eu tenho tentado transmitir. Nós vamos falar sobre os pecados dos dias de Noé e a relação com os últimos tempos, né? O que chamam de era dourada de Aquário. Nós vamos estudar isso hoje mediante as Escrituras. Mas primeiro vamos orar. Santo e eterno Pai, te damos graças pela vida, pela oportunidade de receber o teu conhecimento. Pedimos a tua bênção nesse momento, que venha trazer, Pai, arrependimento, transformação em cada vida e restaurar, Pai, a tua imagem em cada um de nós. É o que te pedimos em nome do Messias Yahushua. Amém. Queridos, aqui está uma notícia que tem assustado as pessoas em todo o mundo. Os cientistas espanhóis criam um ser híbrido de humano e macaco na China. Então, a China já permitiu, não é, essa manipulação genética, essa mistura de DNA humano com DNA animal. E aqui no caso, com macaco. Não só a China, mas também o Japão aprovou o nascimento de embriões híbridos de humanos e animais. E esse país é o primeiro do mundo a permitir o desenvolvimento completo até o nascimento de embriões com células de duas espécies. Ora, eles estão pretendendo lá no Japão cultivar células-tronco humanas em embriões de camundongos, ratos e porcos, e depois transplantar esse embrião em outro animal. Então, nós estamos vendo um tempo muito semelhante àqueles dos dias de Noé. Nosso Messias comparou esses tempos com os dias de Noé. Vejamos o que ele disse. Em Mateus capítulo 24, nós encontramos a seguinte citação sobre como eram os dias de Noé que retornariam a esse mundo e que seriam um sinal para o fim. E como nós estamos vendo as notícias, realmente eles estão muito perto disso. Então aqui em Mateus 24:37 diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se nós lermos com cuidado, o que o nosso Salvador alertou é que na época de Noé, eles viram Noé construindo a arca, eles ouviram Noé pregar. Por 120 anos, Noé pregou a mesma coisa. E os animais entraram na arca, Noé e a família entrou na arca, fecharam as portas, e ainda assim eles não se atentaram ao que estava acontecendo e rejeitaram a verdade. E eles estavam comendo, bebendo, casando e pulando enquanto os últimos sinais estavam acontecendo. Assim, queridos, estamos nós. Muitos hipócritas veem esses noticiários, né, cientistas criando híbridos, veem que os sinais no céu e na terra demonstram que o evento se aproxima, que o desfecho final está às portas, mas mesmo assim continuam projetando, pecando, escarnecendo, continuam simplesmente ignorando o aviso celeste. Em 2 Pedro, no capítulo 2, fala dos pecados do mundo antediluviano. Aqui diz assim: Porque se o Criador não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Queridos, que tipo de pecado
provocou tamanha ira no Criador ao ponto de não haver perdão, a ponto de ele sepultar civilizações inteiras debaixo das águas. Ora, quando nós observamos tanto o livro de Judas quanto o livro de Romanos, nós vamos descobrir algo muito interessante. Aqui diz assim, Judas só tem um capítulo, nós encontramos no verso 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Então, que anjos são esses que nós estamos falando que não preservaram seu principado, seu posto celeste e abandonaram o céu? E ainda diz no verso 7 que assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, olha, aqueles está se referindo a esses anjos, se entregaram à fornicação. E o livro de Enoque dá detalhes sobre esta apostasia angelical. E aqui diz o seguinte, então eles tomaram esposas, falando dos anjos apóstatas, citados em Judas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a bordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Aqui nós vemos o hibridismo, né? Filhos de anjos caídos com mulheres humanas. Nós temos meio homens, meio demônios. Nós temos aqui aquilo que a mitologia fala, semideuses, né? Os titãs, ou mais conhecido nas escrituras por Nephilim, em Gênesis capítulo 6, verso 1 em diante, aqueles que caíram do céu, os caídos, os filhos dos anjos caídos. Não só isso, capítulo 8 de Enoque vai além, dizendo que Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Então, esses anjos começaram a provocar uma mudança no DNA das plantas, no DNA dos seres humanos, no DNA dos elementos da natureza. E isso começou a provocar um grande caos na Terra. E o Criador se aborreceu com isso, né? Um pecado gerou outro, um abismo chamou outro. E o que essa ciência maldita moderna está tentando fazer é a mesma coisa. Eles querem alterar o DNA, querem modificar os genes dos alimentos, eles querem fazer aberrações. E diz que a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Então, a inteligência artificial, toda essa ciência moderna, é uma ideia de demônios. E isso está vindo à tona novamente. Eles querem fazer na nova era de Aquário, a era dourada que eles chamam, aquilo que os antediluvianos fizeram para irritar o Criador. No verso 3 diz que Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Hermes ensinou a solução de sortilégios. E Barcaial ensinou os observadores das estrelas, ou astrólogos. E Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. Assaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Muitos vão dizer o seguinte: olha, não, o conhecimento é válido, é positivo, é para o bem da humanidade. Se é para o bem da humanidade, por que então que as bombas atômicas, os vírus, por que então que essas armas climáticas, né, o HAARP e outras, por que eles têm feito tanta destruição e têm causado tanto caos ao ponto de agora estarmos prestes a ver cientistas que querem apagar o Sol, tanto lá no CERN quanto
esses que usam geoengenharia, né? Jogando rastros químicos no céu. Eles estão novamente irritando o Criador, queridos. O juízo está muito próximo. Eles vão conseguir. E continua, não parou aí não. Nós vemos ainda que eles cometeram outras atrocidades. Ensinaram aborto, eugenia, que é o controle da população. Ensinaram magias negras. Na verdade, eu tenho uma pequena lista aqui mostrando outras aberrações que eles estavam fazendo, usando a ciência para desenvolver armas. No início eram armas de proteção, depois espionagem, que servem até hoje líderes e a poderes corruptos. E foi criado um poder de eletrogravitacional para destruição dos povos. Era mais ou menos algo como nós conhecemos hoje como a bomba atômica e Atlântida, né? Eles estavam utilizando esse tipo de tecnologia e chegou um ponto em que o Criador teve que intervir, senão eles iriam se destruir e destruir toda a terra de vez. Então o que nós encontramos? Nós encontramos um Criador justo, um Criador de amor, que não fez essa confusão, mas que permitiu pelo livre-arbítrio exercido pelos seus seres criados. E nós estamos a ponto de novamente ver a consolidação desses planos nos últimos dias da terra para que os homens exerçam seu poder de escolha e façam assim como está proposto em seus corações, inspirados por demônios, para uma vez mais, durante a inversão dos polos que vai ocorrer, né, reavivar o seu projeto de grandeza, de poderio, de tecnologia avançada e perigosa. E naquele tempo haviam tantos pseudo-deuses, né? Todos eles se diziam deuses, os anjos caídos, seus filhos, os gigantes, os Nephilim. Chegou ao ponto de que o próprio Criador foi esquecido e ignorado por eles. É exatamente o que essa pseudociência atual e esse sistema maldito está tentando fazer. Eles estão ignorando o Criador. Em Romanos 1, Shaul Rachalia, Paulo, o apóstolo, explica por que isso é tão terrível. Por que essa idolatria, esse esquecimento do Criador é perigoso. Ele diz assim, em Romanos capítulo 1, verso 21 em diante: porquanto, tendo conhecido o Criador, não o glorificaram como Criador, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Criador incorruptível em semelhança, agora atente para esses detalhes, para a imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Então você tem aqueles deuses egípcios com cabeça de ave, cabeça de cachorro, chacal, não sei o que, aqueles deuses hindus, cabeça de elefante, cabeça de serpente, não sei o que. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Olha, eles transformaram a glória do único Criador em animais, quadrúpedes, aves, répteis. E por isso também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Nós sabemos que anjos são assexuados, não tem um gênero. Mas sabemos que eles podem tomar uma forma humana, como aconteceu em Gênesis, né? Gênesis 14, Gênesis 18, 19, né? Quando os anjos vieram à terra falar com Abraão, anunciar a destruição de Sodoma, eles ali estavam em matéria física, né? Corporal, humana. Tanto é que os sodomitas tentaram abusá-los lá em Sodoma e Gomorra. Então o que acontece? Esses anjos se corromperam, desonraram seus corpos e mudaram a verdade do Criador em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, então por este motivo, o Criador os abandonou a paixões infames, ou seja, eles foram rejeitados, eles foram extirpados do céu.
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento do Criador, assim o Criador os entregou um sentimento perverso. Então não diga que esse movimento LGBTQ, isso é amor. Não é. A Bíblia chama de sentimento perverso. E esse sentimento perverso que permeia a nova era. Vale tudo, não existe pecado. E nós estamos nesse viés, estamos atingindo um ápice em que a ira do Criador será derramada. E todos os dispositivos estão aí para isso, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, né? Redes sociais, tudo isso para facilitar o pecado, né? Nunca antes na história do mundo estamos vendo tanta confusão, né? Uma completa confusão de relacionamentos, de conhecimento proibido, de atitudes, de práticas que estão se tornando cada vez mais frequentes e normais no nosso cotidiano. Por isso que o Criador diz que estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores do Criador, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha aí. Só inventam males realmente. Desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, né? Cadê o amor de pai para filho? Cadê o amor de marido para mulher? Tudo isso. Irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo do Criador, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Para terminar, eu queria falar para você os planos do arqui-inimigo da humanidade e dos seus afiliados. Eles chamam isso de nova era, a era dourada. Nós vamos voltar a um ponto praticamente como era antes do dilúvio. Nós vamos ter uma temperatura amena, as condições da Terra vão permitir que outras dimensões entrem nessa dimensão. Eles esperam ter contatos com os caídos novamente. Esses anjos serão soltos das suas prisões. Nós vamos viver um verdadeiro pandemônio na tal era de Aquário. Vai ser uma maravilha para o ímpio, para o idólatra, para esses que não temem o Criador. Porém, queridos, para o povo do Eterno é um tempo da angústia de Jacó. É um tempo de batalha final. É o tempo de lutar para sobreviver até que passe esse período, para vermos, enfim, o Rei, o verdadeiro Rei, Yahushua, nosso Salvador, vindo em poder, grande glória nas nuvens do céu, para estabelecer seu reino eterno aqui e destronar Satanás aqui nessa terra. Eu convido a você, querido, que prepare o seu coração. Vamos buscar arrependimento, vamos buscar compreender a vontade do Pai, evitar aquilo que o aborrece. Vamos buscar verdadeira restauração nas nossas vidas, obedecer os mandamentos do Criador, o estudo da Torá, o estudo da vida do Messias, o exemplo que ele nos deixou, os discípulos que em nada divergem dos mandamentos do Pai. É isso que nós devemos seguir. Que o Criador te abençoe e te guarde. Nós pretendemos ainda falar sobre o que aconteceu, a apostasia que aconteceu depois do dilúvio, tá? Vamos falar sobre a Suméria, sobre os Anunnaki, vamos falar sobre Nibiru. Isso vai ser no próximo estudo, mas que o Criador abençoe a sua vida e nos vemos em próximo Shabbat.